Olá, meus amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente, para continuarmos o vídeo do Epoch Paranormal, o novo parceiro do canal das gringas, não é mesmo? Ele não entende nada do que a gente fala, às vezes nem a gente entende o que a gente fala, mas eu realmente acho interessante a gente trazer novos vídeos, novos contextos, novas situações e aprendizados. Lembrando que o Brasil tem um nível de escolaridade espiritual diferente dos Estados Unidos e diferente da Europa. Ou seja, o que a gente traz aqui em bagagem de conhecimento espiritual e tudo mais é bem diferente mesmo. Os Estados Unidos tem muito mais onda dos psychics, dos sensitivos. Enquanto aqui a gente tem uma formação real dentro de centros espíritas para estabelecer a capacidade e habilidade de pessoas para a condição de médium. De novo, existe uma escolaridade sim. Eu conheço pessoas que ficaram 10 anos aprendendo em centros espíritas para se realmente colocarem-se à disposição daquele centro como um médium qualificado dentro daquela casa para poder atender, tá? Principalmente em centros espíritas kardecistas, onde toda a doutrina de Allan Kardec ele precisa ser entendido, aprendido, interpretado e colocado em prática. Então a gente vai analisar o rapaz aqui do Epoch Paranormal. A gente já falou na primeira parte do vídeo muita coisa, então se você do YouTube que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, por favor, assista a primeira parte desse vídeo e principalmente assista os vídeos do canal, porque é onde vocês vão obter o real conhecimento sobre tudo aquilo que é falado. Não é um único vídeo que vocês vão aprender. Nós temos 1.200, 1.300 vídeos colocados hoje na plataforma com todo o sistema de educação para vocês. Lembrando, é uma teoria que é passada, são ensinamentos passados de religiões antigas, budismo, hinduísmo, e aí sim certos pontos do espiritismo. Nenhuma prática é ensinada, tendo em vista o respeito que nós temos às religiões. Se vocês querem aprender isso a fundo, vão ter que ir atrás da sua escolaridade dentro dessas religiões. Bora, vamos ver até onde vai isso aqui. Alright, this is our second part of our day investigation at Harmon Museum. We're inside the carriage room. Tem alguém aqui... Rapaz, ele é grande. Tá? Então ele está naquele museu e aqui tem uma carruagem. Ele acredita que existem certas manifestações acontecendo dentro do museu e principalmente relacionadas aqui à carruagem, onde aparentemente uma mulher sem cabeça, um homem apareceu aí, né, falando picabu, ou mesmo falando me dê um churros, e aí o diretor do museu chamou ele e tal para fazer esta atividade de pesquisa. Não sei quem é ele, não sei as capacidades desse rapaz, o que ele tem, o que ele é, tá? Mas ele tá cheio de aparelhinho elétrico. Então, existe alguém aqui neste museu? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu e os pelos da Lilo entrando no meu zóio. Não vou cortar essa parte, só para vocês verem como é sofrido isso aqui. Cara, é engraçado, os cabelinhos eles ficam tudo enroladinho, aqui ó, bem onde fica o suporte pro nariz. Eu fico doido, dona Lilo. Mas vamos lá, tem alguém aqui? Tem. Acharam que ia falar, não! Não, eu sou honesto, não tem esse negócio não. Existe espírito aqui? Sim, existe o que? Espírito, tio Spook? Eu tô com medo. É, meu pequeno gafanhoto, sim, existe um obsessor, um único obsessor aqui. E eu vou play fair, jogo aberto, do começo ao fim, ok? Eu vou dizer aonde ele está, da cidade onde ele veio, para quem ele mandou um beijo. Não, brincadeira. Eu só vou dizer onde ele está. Onde ele está nesta imagem. Vamos lá, força, me digam. Jogo de 7 erros. Fantasia no ar. Ele está exatamente aqui, tá? Quem é ele? Ele é um obsessor. Ponto. Existe uma diferença entre espírito,
vulto, o espírito e o obsessor, sim, existe uma diferença de consciência. Lembrando que o mundo espiritual não é um jogo de RPG para você predeterminar de quem tem mais destreza, quem tem mais vigor, meu Deus do céu, quem tem estamina. Não, também não é jogo de super trunfo. O que acontece é, infelizmente, esses seres, eles vão se deteriorando com o tempo. Por que deteriorando ou destruindo? Por quê? Quanto mais você vai perdendo a consciência de quem você é, mais você vai sendo remetido aos seus desejos, às suas ambições, à sua cobiça, dentro do mundo espiritual, como dito na primeira parte do vídeo. Isso aqui é um obsessor, já está aqui há um tempo, tá? Ele está acompanhando esse pessoal desde que eles entraram no museu para gravar. O porquê disso ele está acompanhando o pessoal? Primeiro, por curiosidade. Segundo, por uma necessidade de ainda estar presente onde existam pessoas. Mas que tipo de obsessor que esse cara é, tá? Ele é um obsessor realmente de vícios. Ele morreu por uma doença respiratória causada por consumo muito elevado de tabaco. Existe isso? Existe. Então imagina uma pessoa que fumou desde os 13 anos de idade e morreu com 65, 70 anos de idade, que é o caso dele. Na hora que ele morre com essa idade, morre com o pulmão todo funhanhado, ele se torna a vibração exatamente do seu vício. Então o que acontece? Ele fica preso à matéria, ele não sai dessa matéria, então ele fica aqui conosco, tá? E ele começa a mudar a vibração do corpo dele em face à sua enfermidade, que foi o que acometeu a sua morte. Então ele traz essas características, essa vibração dessa enfermidade. Ele pode levar uma pessoa a fumar? Pode. Ele pode iniciar um processo a uma pessoa não fumante? Difícil, mas não impossível. Difícil, mas não impossível. O que vai predeterminar essa condição? A incapacidade do indivíduo em interpretar os desejos, ok? Se nós fôssemos realmente motivados somente por desejos, o mundo seria uma utaria, né? Mas não, nós temos uma razão. Então uma pessoa fala, eu não vou fumar porque faz mal à saúde. E de repente no dia seguinte está buscando cigarro porque aquilo criou uma vontade. Não, você segura a sua vontade porque você sabe que aquilo, você tem um fundamento que diz que aquilo faz mal à saúde e você não vai fumar. Então, pessoas que são facilmente induzidas ou induzíveis ou que realmente podem ser facilmente levadas aos vícios, esse aqui é um elemento crucial para que as pessoas entrem dentro desse caminho e o monitor fica tremendo, tá? Ele está aqui. É certeza absoluta. Ele vai se comunicar com alguém? Não. Esses obsessores, eles já não têm um nível de consciência para pré-estabelecer uma comunicação. A gente já fez um vídeo, teve uma pessoa que me questionou, falando, como é que os espíritos se comunicam com nós? Eu não sei. A gente já fez diversos vídeos explicando como se dá o processo de comunicação. Esses vídeos estão na playlist Mediunidade e esses vídeos também estão dentro do Testando Demo, onde a gente realmente demonstra como todo o processo ocorre. Tá? Então, explorem mais o canal, por favor. Então, lá a gente explica como esses seres conseguem, até que ponto, estabelecer um processo de comunicação, tá? Ele vai falar com alguém aqui? Não. Mas esse rapaz, ele vai começar a sentir a influência desse ser nas costas. Por quê? Por causa do pulmão. A vibração desse ser, ele vai tentar realmente pegar a região do pulmão, o sistema respiratório desse rapaz. Então ele pode vir a sentir incômodos nesta região das costas e nuca, tá? E isso leva a uma sensação de aperto no peito e emocionalmente, o que afeta a pessoa é aflição. Ela pode começar a ficar inquieta ou aflita. Então a gente tem um incômodo físico, um incômodo emocional causado por isso, tá? Então ele vai pegar aqui. Ele tá aqui. Tem mais alguma coisa aqui, tio Spook? Nada, 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 nada. Somente aqui. Patrick, on his walkthrough, said he felt the sign. He sounded like
he felt that people were just I'm stumbling over my words. Olha, ele tá aqui. I felt like there was a bunch of people in here walking around and talking and just having a party almost it sounded like, and then when I walked in here, there was nobody in here, and I thought for sure it was staff. Okay. And on past investigations, I've actually felt some things in here. So those things jive. We've got a static recorder going. Ó, ele tem um radinho. Esses rádios, eles são os piores rádios que existem, tá? Honestamente, a gente tem que ter um gravador digital e não um rádio gravador. Antigamente, esses rádios gravadores, eles eram utilizados logo no início, no lançamento, 5 anos atrás, 6 anos atrás, 10 anos atrás, para você gravar reuniões. Eu trabalhei numa empresa que a gente fazia muitos meetings em lugares, em reuniões, em empresas e tudo mais. Nós levávamos esses radiozinhos, ele é radiogravador, mas ele é muito fraco e o som ele não fica tão bom. Então ele é facilmente influenciado por qualquer ruído que você ache que é um espectro e não é. É simplesmente sei lá, uma destruição do MP3, não é uma coisa legal. Pro meu lapela, para gravar minha voz, eu uso um Zoom, tá? E esse radinho aqui é interessante porque ele tem a possibilidade de gravar um wave, que é uma qualidade muito maior, e ele tem uma abertura, uma amplitude de frequência que você consegue captar realmente uma distribuição melhor de grave, médio e agudo. Então isso aqui não é legal, não é apropriado para esse tipo de coisa, quer dizer, nada é apropriado para você gravar frequências fantasmagóricas, né? Mas utilizando-se de mecanismo, tem que buscar uma qualidade muito superior de gravação. Um Tascam, um Zoom, sei lá, coisas que realmente são utilizadas para estúdio profissional, que aí sim a gente vai ter uma qualidade muito mais legal para se trabalhar. Então isso aqui eu já desconsidero. Olha aqui. Ó, ele tem um outro aqui que aparentemente tem uma abertura, né, com os microfones dedicados para isso. Tá? Esse barulho que tá é aquele Spirit Box ou Ghost Box. Galera, isso não funciona. A gente já explicou em diversos vídeos aqui o quão tendencioso é um negócio que fica girando, randomizado. João, pé de feijão, caiu, se machucou. É isso que acontece. Eu sei que foi engraçado, mas não é engraçado porque os caras querem utilizar um sistema que foi criado com o intuito de ser um brinquedo, é um brinquedo, tá? Para poder gerar aí uma atividade paranormal gravada. O que vocês têm que entender é, para pré-estabelecer uma comunicação, você tem alguém que fala e alguém que escuta. E depois alguém que escutou fala e alguém que falou escutou. É um princípio de comunicação. Esse rádio, ele não tem esse preceito, ele não tem receiver, ele só emite som. Por quê? Porque ele tem um banco de dados dedicado somente a ele. Esse banco de dados, ele vai mesclando palavras. De novo, eu não tenho quem emite o som, eu tenho só quem gera o som. Para eu pré-estabelecer uma condição real de quem alguém está falando, eu preciso ter um microfone. Caso contrário, se eu desligar o microfone, ninguém me escuta. Entenderam? Então, isso é um dos pontos mais bizarros desse sistema, que as pessoas não entenderam. Se eu coloco um microfone desse tipo numa sala e eu começo, se existe algum fantasma aqui, que ele se manifeste. Ele não vai chegar, mas oi, aqui é o Silvio Santos, eu morri, agora eu vou ficar aqui no show da possessão, mas oi! Eu sei, é engraçado. Não vai acontecer. Você não vai escutar isso no rádio. Embora a maioria dos grupos ditos, entre aspas, de caça-fantasmas dos Estados Unidos e da Europa, eles criam isso fake. Então vocês têm que se ater a isso. O bom senso e a inteligência parece que não impera quando as pessoas assistem um negócio desse tipo. Ok? Eu tive um professor espiritual que ele sempre falava, Rodrigo, você quer entender um objeto, você pega ele, pega o manual dele, lê o manual dele e destrincha o que ele faz. Caso contrário,
você simplesmente vai ficar iludido sobre essas possibilidades. Ou seja, eu acho que ele grava, eu acho que ele emite, eu acho que é um fantasma. Se você pega aquilo e olha e você fala, cara, isso aqui não funciona dessa maneira. A gente tem que entender como as coisas funcionam para não cair em golpes. Entendem? Ready when you are. So, I was down here earlier and I heard a bunch of people in here. Are you having a party? Ele falando, tem muita gente aqui, tem tipo uma festa? Não tem, só tem um. Ele tá aqui. You heard that whisper? Yeah. Você ouviu um suspiro? Ele não suspira. Olha, ele tá de frente, ele tá aqui, ele não sai. Você ouviu um suspiro? Ele não suspira, não tem suspiro nenhum aí, tá? Lembra que eu falei na primeira parte? Você tem o critério da primeira parte desse vídeo. Vocês vão ver tudo isso acontecendo aqui. Now, is there someone here that we should know about? Tem alguém aqui que a gente deveria saber a respeito? Olha lá, e o negócio tá... Jurumim, Quixeramobim-Nau, Itaquaquecetuba. Do you have a name? Olha lá, você tem um nome? Ele não fala. De novo, perguntar nome é uma das coisas mais complicadas já vistas. Leia-se, vejam os vídeos do Testando Demo, do Tabuleiro Ouija, vocês vão ver que é impossível pré-determinar uma condição de nome sem estar extremamente conectado, ligado ali a todo um processo maçante de horas e horas e horas, comunicando-se realmente com um espírito e não é nem um obsessor. Ou seja, a gente está lidando com uma consciência ainda ativa, que ainda não foi deturpada com relação à mudança dessa consciência para se tornar um obsessor. Primeira parte do vídeo, assistam. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Daqui a pouco vai aparecer, bem amigos da Rede Globo, nós estamos aqui no jogo do Palmeiras e Corinthians. Já pensou o Galvão Bueno falando aí? Cara, você ia ficar doido, né? O Galvão Bueno se comunicando com o radinho. Qual é o seu nome? Bem amigos da Rede Globo, adivinha qual é meu nome? Você fala, caraca, eles é o Galvão. Ó, eles começam a ter devaneios. Então ele está falando exatamente, lembra a primeira parte do vídeo? Lembra a primeira parte que eu falei que as pessoas, elas são induzidas por imagem, por sombras? É o que ele está falando. Tá? Então ele está falando, tem uma imagem aqui que aparenta ser uma sombra de uma pessoa, de um homem alto e esguio. Olha lá, que está usando cinza e preto. E aí, o que ele fala? Olha que curioso, como as coisas meio que, né? Meio que ele viu a gente como se fossem as primeiras pessoas aqui no museu, a entrar no museu, porque hoje é Tuesday. Olha lá. E ele fala que ele não tem cabeça. Cara, não tem nada relacionado a isso. Nada. O cara tá aqui, ó. Olha lá, eu olhei de novo e ele desapareceu. Olha que curioso, você está vendo aqui esse contorno? Tá? A iluminação refletindo sobre os objetos, ó, parece uma pessoa. Se vocês verem aqui, ó, tem uma cabeça, um bracinho, uma perninha. Então eles predeterminam que essa sombra é um fantasma, um obsessor. O próprio reflexo da luz sobre os objetos, criando sombras, ele perfaz a ideia, porque a mente dele quer. Eu nem assisti o filme na primeira parte e eu já cantei a bola para vocês de como a coisa ia acontecer. Well, tell him why you were. Well, I'll keep you off the video. When I was initially down here, I was standing right over there looking at something, and out of the corner of my ear, I kept hearing like. It sounded like a bunch of people in here walking around and talking and everything. Olha lá, de novo, esse aqui deve ser o diretor do museu, e aí a gente começa a entrar nos delírios. Ele fala que ele estava andando por aí, ele escutou vozes e parecia muita gente falando, andando e se movendo ao mesmo tempo. So I thought it was staff. So I just kept on looking at my stuff and Então ele achou que era os ajudantes do museu, né? Ele chamou de staff, ou seja, aqueles que ajudam ele no museu. Então ele... Okay. It quit. Everything just stopped.
Então ele parou por um momento e olhou, começou a procurar e viu que tudo parou. Tudo cessou. Por quê? Porque a mente dele assim o quis. You know, so that kind of like brought to my attention, like, well, maybe it wasn't staff. Ele voltou para a cozinha dele e disse, talvez isso não seja o meu staff, né, as pessoas aqui. So I came in here and looked, and there was nobody in here, and that's the whole reason why I said, we need to hit this. Então eu voltei para cá e vi que não tinha ninguém. Então essa é a razão, por isso que eu estou fazendo esse tipo de coisa com você aqui, né? Ele não é o diretor? Eu acho que ele é o diretor, não é? Então ele fala, parece que houve uma ele até conversou com outras pessoas e falou que algumas coisas aconteceram aqui no museu, até mesmo uma violação de segurança. Uma senhora esteve aqui com um amigo, ela destrancou a porta do museu e esteve aqui mais ou menos à meia-noite. Ele achou que eles poderiam estar tentando roubar alguma coisa. So, the next time, that was around 1 o'clock in the morning. I got a call from Homeland Security about... E aí o cara, mais ou menos a 1h da manhã, em uma outra ocasião, ele recebeu uma ligação da segurança, mais ou menos... Umas 3 e pouco, foi muito estranho porque parecia que tinha alguém, sei lá, filtering, eu não sei se sei lá, vamos colocar que ele estivesse ali passeando pelo lugar. E aí o que acontece? Ele teve todos os monitores, né, os sensores desligados, ele teve que reativar. Fantasma não faz isso. Imagina, vamos ser um pouco coerentes. Imagina se você tem um assaltante de banco que faleceu, aí virou um obsessor. Você imagina o que ia acontecer com todos os bancos da cidade? O bicho ia entrar ensandecido, roubando todos os bancos, quebrando tudo que é sensor. Concorda? O cara ia assaltar tudo que é casa. Isso é impossível. Espíritos não derrubam sensores. O que provavelmente derrubou o sensor foi uma descarga elétrica, foi alguma coisa, um curto elétrico, ou a desatenção do cara de não ter acionado o sensor. Milhões de fatores podem, mas, de novo, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, entendeu? Então, a culpa é minha de não ter prestado atenção em relação ao sensor, então eu vou colocar a culpa no espírito. Because we used to have a cat. Oh, that's cool. You probably had a blast. Anyway, we had all the motion sensors turned back on, and she says we've detected movement in the museum. And I thought, oh shit, is it a bat or a bird? What is it? And she didn't tell me what zone it was in. She said there's just movement. So I came down and went through this creepy old place with a flashlight. I'll not do that again. Então, assim, rolou muita coisa, poderia ser um morcego, poderia ser rato, poderia ser qualquer tipo de animal que está interferindo nisso. Então ele desceu até o museu com uma lanterna. No, because there's too damn many places. If it was an intruder, for somebody to hide, Yes. they could whack you on the head and you'd be here till morning. Yeah. Então ele foi lá e ficou procurando, porque poderia ser qualquer The coisa. other thing is, so that happened, and we never did figure out What where the caused motion, what caused it. But there was movement. But one morning, very early, it was raining. I came in, my office is in the front, and I knew Hazel Spencer Phillips, who found me. Olha que lugar grande. And I was walking across the green, I turned all the lights on, and Tem nada the aqui. building was dark, and as I said, it was raining. And I said, and this is during the pandemic, so it was just Jeannie and I were the only two people in here for like 5 weeks. Oh, wow. None of the other staff was coming in, and it wasn't open to the public. I walked toward that door. Now the room to the left used to be Hazel's office. My office is on the right. But as I was approaching that arch, I said, "Good morning, Hazel," and a woman laughed. There was nobody in here. I went to the front windows. There wasn't a living soul on Broadway. Tá bom, a grosso modo o que ele tá falando, tá? Ele tá falando que uma vez ele tava aí andando pelo lugar e tal,
E aí ele pensou ter visto alguém, ele falou, bom dia, Hazel, que era o nome da mulher. E aí quando ele foi ver, não era mulher, não tinha ninguém. Mas ele tinha a impressão de que tinha alguém ali com ele, ele até escutou uma risada que poderia ser dela e tudo mais, e não era. E isso é causado por um efeito da própria mente do indivíduo. Eu vou dar um exemplo, tá? A mente é condicionada a gravar formas, palavras, imagens, certas características e predetermina uma constituição de algo. Sede, Coca-Cola, automaticamente vem aquela, né, um calor, deserto, quero uma Coca-Cola. Você sente o gosto da Coca, você escuta a espuma, você imagina aquela Coca-Cola trincando de gelada, descendo pela sua garganta. A mente, ela causa os efeitos de desejo que você quer. Primeira parte do vídeo, como a gente já comentou, sem antes eu ver a segunda. Nós arquitetamos isso. Costumes, modos. Cara, é muito engraçado. Tem gente que tem o costume de ir no banheiro no mesmo horário. Por quê? O meu organismo. Não, é a sua mente, ela predetermina a condição do tempo do banheiro. Tem pessoas que não gostam de, por exemplo, sair em certos horários porque não tem aquele costume. Entende? Ou parar uma atividade por causa de outra atividade. A mente, ela predetermina condições. A mente dele predeterminou a condição da Hazel. Não necessariamente ele viu um espírito tentou se comunicar com ele. A mente dele predeterminou a condição de que eu escutei a voz da Hazel, porque talvez ele estivesse pensando nela. E aí ele comunica. Oi, Hazel. Quando vai ver, não é ela. Por quê? É normal, tá? A mente, ela arquiteta por meio de registros, situações, momentos e o costume que nós temos. Tá? Então, de novo, a gente precisa colocar o pé no chão. Nesse caso, eu não posso arbitrar a veracidade se era um espírito ou não, porque eu não trabalho com vidência. Então, eu não consigo predeterminar o que ele viu. Tá? Não consigo. A clarividência é ver através de algo. Eu não consigo ver sobre o que ele está falando porque eu não estava lá. There was nobody, and it was in the pitch of Hazel's voice. And which area was this? It was, I stood right in front of that arch, and I said, good morning, Hazel. Ele fala que ele estava aqui, ó, bem nesta porta, tá? E falou, And the last não tem algum espírito aí? there, Não. one of those two Okay, so Neste exato momento não tem nenhum espírito. O que não significa que amanhã vai aparecer. Né? Então, assim, de novo, nesse exato momento não tem. Mas amanhã pode can I aparecer, tell depois de you, amanhã I've pode investigated aparecer. here multiple times Yeah. with like shadow hunters and them. That front area up there, I've picked up a clear voice of a woman on my digital recorders. Então ele fala que aqui em cima ele pegou a voz de uma mulher no gravador digital. Eu não sei. Esse caso eu não tenho como predeterminar. As condições do gravador digital eu já falei. Se tem algum espírito aqui neste ambiente, eu já falei que não tem. Então, assim, nesta atual condição, com aquele radinho e nesse ambiente vazio, eu vou falar que ele não gravaria nada. Eu não posso falar. Eu preciso ver a gravação para ter a sensação do que é o resíduo das vibrações. And we're in here just sort of getting more evidence to put like a file together on an intelligent spirits here. And we got the name of Gretchen. You ever heard that? Olha, ele escutou uma voz de Gretchen. Vai ver que ele estava escutando um piri, 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 pi, piri, pi, pi. Ah! Au! Não. Porra! É a Gretchen. Name? Not heard of Gretchen. Yeah. No. But it's interesting that you say that because that woman is predominantly located over here. Well, a story that Dennis told me, and Dennis is 78. Mm-hmm. Bom, ele escutou uma história de um tal do Dennis, que tem 78 anos. Once in a while to do research. He's written a couple books. But Ele vinha aqui constantemente para escrever vários livros sobre a história. he said that when the museum was here in the mid-60s, That's been around for a while. they were Então, quando o museu mais ou menos foi constituído nos anos 60, Well, see, what happened was, the building, this part of the building, this is a basketball court. Oh, really? Oh. então nessa parte, isso aqui era uma parte relacionada ao basquetebol.
This building was built in 1913. Ah, o museu, na verdade, foi feito em 1913. Em 1960, eu acho que foi o período que ele foi lá fazer a pesquisa. Mr. Harmon, as a gift, Mr. Harmon was born in Lebanon, and he invented O Mr. Harmon, que era o dono do museu, né, ele nasceu no Líbano. something called the subdivision. He had the largest real estate company in the world. Ele tinha uma companhia de construção. He had more money than God. Yes. Ele tinha mais dinheiro que Deus. Eu não sabia que Deus tinha dinheiro. Mr. Harmon put the books and the furniture in. And for Lebanon, he built a park, and he had Olmsted design it, the man who designed Central Park. Really? He designed Harmon Park and Golf Course. I didn't know that. O cara tá falando o que ele desenhou, o que ele fez. É o dono do museu. It's all been torn down. But anyway, I even have the letter where he sent a doctor from Lebanon to get Mr. Olmsted to bring him down, paying $500, show him the land and buying a modest lunch. He was a cheapskate. Ah, isso pra mim são histórias. Harmon in 1913 bought this property. There was an old tavern here. Era uma taverna isso aqui. Todo o ambiente era uma taverna. Ele comprou em 1913. Yeah. It's not in the footprint of the building. It was right on the street. Built this as an early YMCA before there was a YMCA. Oh, wow. This was a gym. The bleachers were up there. Well, you can still see it's all maple floor. Olha aí o diretor. Yeah. Olha o diretor aqui. Oh, there goes the. Yes. The front room to the right was used for cars. My office was the smoking room. Really? Upstairs was the pool room. Aí ele tá falando o que tinha, porque era uma quadra de basquete isso. Então ali ele tá falando que a sala dele virou um smoker room, era um smoking room, tinha um pool room, tinha os ambientes. Two-lane bowling alley. That explains. Tinha the- até um negócio de boliche. Over here was a Turkish bath. Ó, o banho turco, tinha um banho turco ali, There was a rapaz. weight room, and there were lockers. Tinha um lugar que era uma espécie de weight room, que é uma academia, vai. Eu acho que é isso. Onde tinha, onde tinha uns armários. And this was in that way until, let's see, he died, the last thing he brought out, he came to Lebanon in 1928. Mhm. And he presented the portrait of his mother, which hangs up there, to another facility here in Lebanon. She Which hangs- one? The one that. The, Yeah. Então ele falou que tinha até um quadro da mãe dele que depois ele levou pro on Líbano. the far left? Right. The big, that's the only full-length portrait. Oh, yeah, the last name is Harmon, Yeah. too, yeah. That's his mother. So he brought it out, and he had bought a home in town that was called the Molly Harmon Home for his mother. That sounds It familiar. was for, it's up on Warren Street. Bom, depois eles saem, eles vão para outra And, área. it was Okay, done yeah. for indigent ladies as they got older. Bom, ele está contando toda a história do museu. Eu acho que para nós não tem o porquê. Eu quero ver os outros ambientes para ver o que tem, tá? Então a gente vai para a terceira parte desse vídeo. Eu vou dar uma acelerada para ver realmente até onde isso vai. Porque para a história, eu acho que a gente não está querendo história. A gente quer ver a coisa acontecer. Então eu quero ver os ambientes para realmente ver o que tem, tá? Até então a gente identificou um ser. Estamos felizes, estamos contentes, beleza? E o restante a gente vai ver até onde isso vai. Mas eu vou dar uma acelerada para ver se eles vão sair dessa situação e aí a gente começa, tá? Então é isso, agradeço de coração a todos vocês por estarem assistindo e fazendo parte do canal Spook House Casas Assombradas. Lembrando, este vídeo é para a plataforma de YouTube, ou seja, todos da comunidade YouTube estão vendo, não somente os inscritos do canal. Por isso a necessidade de explanar muito mais sobre o tema, tá bom? Recadinhos finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar os tratamentos hoje vistos pela medicina tradicional. Tratamentos para enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais. E aí entra critérios de limpeza de casa, limpeza de áreas comerciais, como vistos em duas playlists aqui. Tanto a limpeza de casas quanto o depoimento de pacientes. Então assistam para entender o que é feito. Tudo isso deve ser solicitado única e exclusivamente por um único endereço de e-mail. Não é Facebook, não é Instagram, não é nada disso. É só um único endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com.
Lembrando que tudo isso daqui, todos esses serviços, eles são cobrados e que tudo é feito somente à distância, Ok, gente? A gente já abordou os porquês e tudo mais. Outra coisa, para nos ajudar aqui, nós temos 2 sistemas. Nós temos um sistema chamado Seja Membro, que você clica aqui abaixo, e você doa R$8 para que a gente continue firme e forte aqui na plataforma, trazendo esses conteúdos para vocês. E o sistema de doação chamado PayPal, que você clica aqui também, tem um linkzinho, você joga no seu browser e é levado até uma página onde vocês podem realizar a doação de qualquer valor que vocês puderem. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então na última parte desta entrada no Museu de História e vamos ver até onde isso vai, tá bom? Muito obrigado a todos, bons sustos a todos nós.